Olá, aventureiros e amantes das histórias épicas que nos cativam! Antes de mergulharmos na intrigante e complexa narrativa de hoje, gostaria de lembrar-los de se inscreverem no canal Lendas e Rolagens, deixarem seu like e ativarem as notificações. Assim, você poderá ficar por dentro de todas as nossas aventuras fantásticas, contos emocionantes de RPG e análises profundas sobre os mundos que exploramos. Agora, preparem-se, pois hoje vamos nos aprofundar em um dos eventos mais sombrios e fascinantes do universo de Wirgath. A Noite dos Deuses Caídos e a audaciosa rebelião dos Falcões de Wirgath. Nesta noite fatídica, os céus se tornaram um espetáculo terrível de trevas, e o brilho das estrelas parecia chorar a queda de antigos deuses que um dia foram venerados e exaltados entre os mortais. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? O que poderia ter levado os Falcões, uma das mais poderosas e influentes ordens de guerreiros e místicos do reino, a se revoltarem contra aqueles que anteriormente veneravam? O mistério é denso, envolvente e cheio de nuances, e explorar as causas por trás dessa rebelião é crucial para entendermos o impacto e as repercussões desse evento vergonhoso na história de Wirgath. Em Wirgath, a balança do poder estava em constante movimento, um estado de fluxo dinâmico que deixava todos à mercê de caprichos e incertezas. Os deuses, outrora protetores e guias, tornaram-se figuras distantes, quase mitológicas, com muitos acreditando que haviam abandonado seus adoradores em busca de novos mundos ou da doce eternidade que os esperançosos aguardavam. A desilusão e a fúria dos mortais cresceram vertiginosamente, gerando a faísca para uma revolução inesperada. A insatisfação estava no ar, como um miasma sufocante, e a desesperança se entranhava na alma do povo, levando os cidadãos a clamarem por mudança em um grito coletivo de desespero. No centro desta rebelião estavam os Falcões, uma honra de paladinos, magos e sombras, guerreiros que empunhavam tanto a luz resplandecente da justiça quanto a escuridão dos segredos ocultos. Eles eram conhecidos não apenas por suas habilidades excepcionais em batalhas e suas táticas brilhantes, mas também por sua ligação profunda e respeitosa com os antigos deuses que anteriormente os abençoavam e guiavam. Contudo, como muitos outros, os Falcões começaram a questionar por que deveriam continuar a servir e a prestar homenagem àqueles que os abandonaram em um momento tão crítico e devastador. Essa pergunta tornou-se um grito de rebeldia, uma declaração de propósito que ecoava por entre os campos e florestas de Wirgath. Devotados, mas agora sentindo-se traídos e desiludidos, eles se reuniram sob a bandeira de um novo Deus, uma força poderosa que prometia justiça e retribuição. Esta figura enigmática e misteriosa, que trazia esperança e também um fardo de dúvidas, inspirou a Ordem a se levantar contra os já esquecidos que um dia foram seus protetores. A primeira ação deles foi audaciosa. Uma invasão aos templos sagrados, onde as divindades outrora os ensinavam sobre amor e respeito, ao invés da dolorosa indiferença que agora sentiam com relação a eles. O cerco aos templos rapidamente se transformou em uma batalha feroz e brutal entre os que eram chamados de últimos fiéis e os Falcões revoltados. Cada um deles lutava por algo além da simples vitória. Eles lutavam pelo futuro de Wirgath, não apenas como guerreiros, mas como guardiões de suas crenças, valores e tradições que haviam sido esquecidas. O contraste entre luz e sombra tornou-se ressoante nesse confronto, e as consequências dessa noite assombrosa reverberaram por séculos em narrativas de bravura e resistência, moldando a identidade e o ethos do povo de Wirgath. Fique conosco e viaje para desvelar os detalhes desta narrativa impressionante, seus heróis e vilões, e a eterna luta entre aqueles que buscam poder e liberdade. Você está pronto para embarcar nesta jornada épica e descobrir qual é o verdadeiro preço da liberdade que esses guerreiros audaciosos pagarão? Vamos juntos nos aventurar nas profundezas dessa história fascinante. A história de Wirgath, um reino que outrora pulsou com a glória dos deuses e a reverência dos mortais, agora se transforma em um épico conto de rebelião e libertação, onde o heroísmo e a tragédia se entrelaçam, criando uma tapeçaria rica e intrincada. O sol se punha, tingindo o céu de um vermelho ardente e dramático, enquanto os habitantes do reino, com corações pulsantes,
se preparavam para a noite que mudaria suas vidas para sempre e que poderia redefinir suas histórias coletivas de esperança e dor. Os Falcões de Wurgath, esses guerreiros lendários, finalmente se uniam sob a bandeira da rebelião, determinados a desafiar a tirania que os deuses caídos impuseram sobre eles com suas promessas quebradas e abandono cruel. Entre os líderes desse movimento decisivo, destacava-se Arion, um cavaleiro de alma indomável e habilidades incomparáveis, conhecido por seus atos de bravura, coragem e lealdade. Ao seu lado estava Lirael, uma elfa mágica com um profundo conhecimento das artes místicas, que misturava poder e sabedoria em sua essência vibrante e intrigante. O enredo se adensa à medida que Arion e Lirael delineiam seu plano audacioso: invadir o Templo Central, um símbolo da opressão e da traição, que era dedicado aos deuses que abandonaram o reino e seus adoradores em tempos de necessidade e desespero. A aliança com os Centauros do Norte, conhecidos pela bravura e força inigualáveis, e as bruxas do Vale da Sombria, cujos poderes eram tão temidos quanto respeitados, tornava-se crucial e estratégica para o sucesso do plano. Enquanto a noite se tornava opressora, nuvens negras se acumulavam no céu, como se até mesmo o firmamento estivesse alertando sobre a agitação iminente. O eco dos acordes de batalha ressoava profundamente nas florestas ao redor, e a atmosfera pulsava com a intensa energia que os soldados traziam consigo. As foices ricocheteavam, os arcos se esticavam até seus limites, e as magias eram sussurradas em tons baixos e fervorosos, como se o universo estivesse em silêncio, aguardando ansiosamente o resultado desse inevitável confronto que se aproximava e prometia ser épico. Porém, uma sombra obscura espreitava nas bordas da tempestade, porque os deuses não estavam completamente ausentes do cenário. Grelther, o deus da traição e da vingança, havia decidido intervir diretamente nos planos dos Falcões. Ele conhecia a revolta crescente e, em sua arrogância astuta, enviou suas criaturas, os condenados Servos da Noite, com o intuito de sufocar a revolta antes mesmo que ela tivesse a chance de se manifestar completamente. Esses seres, uma mistura de sombras aterrorizantes e garras afiadas, poluíam a serena tranquilidade da noite, e a batalha que se aproximava já trazia em seu prenúncio a promessa de mortes e sacrifícios irreversíveis. Os Falcões de Wurgath entendiam que a escuridão não era apenas um símbolo de medo e desespero, mas também um sinal de renascimento e resiliência, e que era hora de lutarem por aquilo que acreditavam. Arion, como um líder inspirador, ardia em determinação e coragem inquebrantáveis. Com um grito inflamado que ecoou por todo o acampamento, ele convocou todos os guerreiros a se unirem sob um único chamado, um apelo que pulsava como um coração coletivo. Cada coração começou a pulsar em um único ritmo. Cada alma despertava para o chamado da aventura e da luta pela liberdade, a qual todos aspiravam fervorosamente. Você consegue imaginar a intensidade desse momento? A energia que permeava o ar e unia todos em um só propósito? Por acaso você também se pergunta como eles enfrentarão tudo isso? Fique conosco para descobrir a sequência dessa história emocionante que está apenas começando. À medida que a lua se erguia alta e cheia, banhando a terra em uma luz prateada e mística, o exército dos Falcões começou sua marcha ousada em direção ao Templo dos Deuses Caídos, carregando suas esperanças e medos. Entre os gritos de batalha e o tilintar de armaduras ressoando na noite, Arion se sentava firmemente em sua montaria na frente da formação, a beleza da determinação e da bravura estampadas em seu rosto resoluto, refletindo a coragem de todos ao seu redor. A cada passo decidido que davam, homens e mulheres se viam tomados por uma energia intensa e um espírito de luta que os unia em uma única e nobre causa: a libertação de seu lar e a redescoberta de sua própria identidade e dignidade que tinham sido sofredoras sob a opressão dos deuses. O caminho até o templo era traiçoeiro, repleto de armadilhas que testavam a coragem e a habilidade dos guerreiros preparados para a batalha com determinação. Os deuses caídos não estavam dispostos a permitir que suas criações se libertassem de sua influência eterna. Estavam prontos para manter seu domínio a qualquer custo. Quando os Falcões de Wurgath se aproximaram do templo imponente, uma tempestade começou a se formar,
como se até mesmo a própria natureza estivesse em conflito com a ação corajosa dos rebeldes. Relâmpagos cortavam o céu sombrio e a própria terra tremia em resposta à ira dos deuses vingativos e abandonados. Os primeiros ataques brutais das criaturas de Greltar começaram, fazendo com que sombras emergissem do escuro em um frenesi que desafiava a coragem e as habilidades dos falcões. Lirael, utilizando seu poder mágico com maestria e precisão excepcionais, invocou barreiras de proteção brilhantes que refletiam a luz da lua, enquanto respondia aos ataques sombrios com feitiços de fogo e luz radiante como um espetáculo. Ela revelava a força e bravura que as mulheres do reino possuíam, enquanto lutava lado a lado com Arion, cujas espadas cruzavam com uma lealdade e sinergia inimagináveis. A batalha que se desenrolava não era apenas contra seres sombrios, mas também contra as duras lembranças do que os deuses tinham feito com suas vidas e com suas esperanças outrora brilhantes e vibrantes, agora manchadas pela dor e pela confusão. Conforme a luta se intensificava, os guerreiros começaram a perceber que, apesar das feridas e dores que sentiam em seus corpos e almas, eles não estavam lutando sozinhos. As energias ancestrais daqueles antigos falcões, os que lutaram e morreram em eras passadas, se erguiam junto com eles, proporcionando força e coragem renovadas. Eles começaram a recordar que, apesar do profundo abismo escuro que estavam atravessando, havia alguma luz que ainda flamejava esperançosa, um futuro resplandecente ansiando para ser reivindicado. Essa resistência se tornava mais que um gesto de coragem. Era uma luta pela própria alma do reino e pela liberdade a que todos tinham direito, uma batalha que reverberaria por gerações. E agora, com sua bravura, fé e determinação pulsando nas veias, os falcões de Urgeth estavam prontos para enfrentar os desafios que ainda viriam em sua busca pela verdadeira liberdade. Eles ainda estavam longe de terminar a saga da Noite dos Deuses Caídos, mas a certeza da vitória começava a se cristalizar em seus corações, uma chama de esperança que não poderia ser extinguida. Você consegue imaginar quão envolvente será essa batalha final? Fique conosco e não perca os próximos capítulos, pois o melhor ainda está por vir e as respostas que você procura começarão a ser reveladas. Com a tensão pairando no ar gélido da noite, os falcões de Urgeth se reuniram sob as estrelas reluzentes, seus olhares determinados voltados para o horizonte, preparados para o último e decisivo embate contra seus opressores que se escondiam em suas fortalezas sombrias e malditas. As noites em que os deuses estavam em queda ecoavam em seus corações, uma lembrança constante de que suas próprias almas também estavam à beira do abismo da desesperança. Cada membro do clã, cada guerreiro e guerreira, carregava o fardo não apenas de suas armas e armaduras reluzentes, mas de histórias de luta, sacrifício, dor e fé inabalável que os uniam em uma frente coesa. O líder da rebelião, Arit, olhou profundamente nos rostos preenchidos de determinação e dúvida, percebendo a intensa mistura de emoções que reinava em cada coração presente naquele campo de batalha. Ele sabia que essa batalha não era apenas pela liberdade física, mas pelo renascimento de suas próprias crenças, da sua essência e do que realmente significava ser um Wirgatiano. A escuridão da noite os envolvia, e no cerne de sua estratégia estava o uso de magia antiga, um recurso que eles agora dominavam com precisão, ainda que reconhecessem os perigos que representava. Entre murmúrios fervorosos, uma voz suave e poderosa permeou o acampamento. Era Silas, o mago que havia frustrado os planos malignos dos deuses em sua própria rebelião antiga. Ele se aproximou de Arik e compartilhou uma visão poderosa, uma profecia que até então permanecia oculta para todos, mas que agora tinha o poder de moldar seus destinos em direções inesperadas e reveladoras. Uma luz entre as sombras poderia revelar o verdadeiro caminho que precisavam seguir, mas também os conduziria a armadilhas traiçoeiras concebidas pelas divindades que se recusavam a aceitar a rebelião dos mortais. Arik, com a espada em mãos, ponderava sobre essa revelação e o significado profundo que poderia ter em seu contexto. O destino estava sendo moldado em tempo real, e as escolhas que fariam naquela noite poderiam mudar o curso de sua história para sempre. A promessa de não apenas lutar, mas também de reescrever os anais de Urgeth estava prestes a se tornar uma realidade inquietante e envolvente.
Enquanto as horas avançavam em direção ao clímax da batalha, a rebelião se preparava para desafiar não apenas os deuses, mas também os destinos que os deuses haviam elaborado. Um conflito que definiria a eternidade em palavras e realidades. Se você está tão curioso sobre o que acontece a seguir, sobre como cada falcão enfrentará os desafios que os aguardam e as consequências de suas escolhas, continue conosco nesta jornada épica. Pois as revelações estão apenas começando e você não vai querer perder nenhum detalhe. Ao romper da alvorada, a batalha estourou como um trovão, ensurdecedor e cheio de fúria, a confirmação de que não havia mais caminho de volta. O clangor das espadas e o rugido das magias poderosas preencheram o ar, vibrando em cada fibra dos que se envolviam no combate feroz. As forças dos deuses caídos, com suas armaduras reluzentes e feitiços devastadores, chocaram-se contra a bravura inabalável dos falcões de Urga, que estavam determinados a restaurar a honra e a dignidade de seu povo. Arik, empunhando sua lâmina forjada com a essência da rebelião, se destacou no campo de batalha, tornando-se um farol de esperança e coragem. Cada golpe que desferia não era apenas físico, mas também simbolicou uma ruptura dos grilhões que uma vez os prenderam à submissão e ao desespero que os afligiu por tanto tempo. Conforme o intenso embate se intensificava e a poeira do conflito pairava no ar carregada de arrepios de tensão, Silas invocava seu poder mágico com bravura e convicção. Esferas de energia brilhante cercavam os inimigos, criando um frenesi que instigava o pânico e a insegurança entre as tropas divinas, uma estratégia elaborada que consistia em subverter essa força opressora com astúcia. A batalha atingiu um clímax quando Arik finalmente enfrentou o capitão das forças celestiais, uma figura imponente e ameaçadora, envolta em uma armadura dourada que quase brilhava como um templo resplandecente em meio à escuridão. A luta entre eles não era apenas de força física e magia, mas de ideais, emoções e antigas promessas que agora precisavam ser reivindicadas e cumpridas como um ato de justiça. No auge do conflito desesperador, a revelação de Silas se concretizava à medida que o campo de batalha pulsava com vida e magia. Ele conjurou um portal não apenas para a vitória, mas para a liberdade e a esperança que todos ansiavam desesperadamente em suas almas cansadas e exauridas. Arik, com o espírito inquebrantável que o havia caracterizado desde o início, empurrou-se para a frente. Com um grito gutural que ecoou como um canto de guerra, a pressão das expectativas e esperanças de seus companheiros se cristalizou em um único golpe poderoso, ressoando com a força do que todos acreditavam e sonhavam ardentemente para o futuro de Urga. O resultado dessa épica batalha ainda estava por ser determinado, mas a determinação e a bravura dos falcões de Urgat seriam um legado que, independentemente do resultado, deixaria uma marca indelével na história, como um testemunho de resistência e justiça. O que será que o futuro reserva para esses guerreiros audaciosos? Junte-se a nós e não perca a conclusão desta saga grandiosa, que está prestes a se desenrolar diante de seus olhos ávidos por aventura. Quando a poeira assentou e os ecos da batalha começaram a desaparecer gradualmente, a vitória se firmou triunfante no campo de batalha, reluzindo como uma luz no fim do túnel que os falcões haviam perseguido desesperadamente. Arik, ofegante e exausto, olhou para seu povo, que agora estava livre das correntes que um dia os oprimiam. O capitão celestial, símbolo da tirania que eles enfrentavam e da opressão amarga que finalmente começava a desmoronar, sucumbira à bravura e à determinação daquela ordem poderosa de guerreiros. Embora não houvesse alegria plena nas suas vitórias retumbantes, havia um reconhecimento coletivo de que finalmente haviam tomado de volta suas almas e sua dignidade, e de que juntas, essas conquistas estavam formando a base de uma nova realidade. Uma era de esperança e renovação. No entanto, o sacrifício do capitão das forças divinas não havia sido em vão, e cada derrotado em batalha era um lembrete do preço que foi pago pela liberdade. Com sua queda, a fissura entre os mundos, provocada pelas ações divinas contra os mortais, começou a se fechar gradualmente. E Arik compreendeu que as repercussões dessa revolução monumental não seriam simplesmente um abalo passageiro, mas ressoariam por eras através das memórias, tradições e mitos do povo de Urgath.
O futuro, a partir dali, dependia de como eles escolheriam manter e cultivar a liberdade que conquistaram através da luta e do sacrifício incondicional. Com a vitória agora em suas mãos e gratidão em seus corações, cada falcão sabia que eram, de agora em diante, os guardiões de uma nova era e uma nova sociedade que exigia responsabilidade e um novo compromisso coletivo. As lendas deste dia glorioso, a noite dos deuses caídos, seriam contadas em fogueiras por gerações futuras, inspirando histórias de bravura, resistência e transformação, eternamente gravadas nas memórias daquelas almas valentes. E assim, eles marcharam em busca da construção de um novo amanhã radiante, suas almas entrelaçadas e unidas por um propósito comum, guiadas pelas estrelas que um dia pareceram tão distantes e inalcançáveis. Agora, com um novo propósito ardente ardendo em seus corações, todos estavam prontos para escrever os próximos capítulos do conto de Urgeth, e a aventura, de fato, estava apenas começando, esperando para ser vivida e celebrada pela próxima geração de sonhadores e guerreiros que anseiam por uma nova era de esplendor e liberdade.